Pessoal, como vocês estão? O tema do vídeo hoje é para a gente compreender os motivos e as consequências dessa atitude. Quando a gente fala sim querendo dizer não, quem nunca? Uma coisa que eu percebi é que a sociedade e a cultura passam para a gente a mensagem que para ser uma pessoa útil, para ser uma pessoa boa, você tem que ser aquela pessoa que está sempre ao dispor, sempre falando sim, e concordando e se alinhando com desejos e expectativas alheios. E dependendo da família que você nasceu, também te ensinaram isso, a ser sempre passivo, baixar a cabeça para o desejo do outro, para a expectativa do outro, sempre falar sim, senão é falta de educação. E quando a gente entra nesse espaço, quando a gente tem essa atitude de querer agradar o outro, não olhando para a gente, não sendo verdadeiro com a gente entra num espaço de autoabuso, de autodesrespeito. E será que isso é ser uma pessoa boa, uma pessoa útil? Quando a gente tem essa atitude, o que será que a gente está querendo provar para o outro e para a gente? Será que a gente quer provar que a gente é uma pessoa boa, que a gente tem utilidade? Ou será que a gente também está querendo provar para o outro que a gente não é o que falaram para a gente que a gente era? Em algum momento na nossa vida falaram que a gente não tinha utilidade, que a gente era um lixo, que a gente não era uma pessoa boa. E a gente acabou entrando nessa dinâmica de querer provar para a gente mesmo e para o outro que a gente não é isso. E quanto tempo, que a gente acaba perdendo, querendo provar para o outro e para a gente mesmo que a gente é alguma coisa ou que a gente não é alguma coisa. Quando a gente tem essa atitude, é uma atitude que faz a gente se aproximar da gente, ficar mais pertinho da gente, mais em conexão com a gente, ou é uma atitude que faz a gente se afastar da gente? Eu tô lendo um livro, gente, nesse momento, eu comecei a ler esse livro, já deve ter uns 3 dias, que chama Sendo Você, do Dan Heer. Sendo Você Mudando o Mundo. E nesse livro, ele pede pra gente escrever 3 situações, 3 momentos na nossa vida em que a gente foi quem a gente realmente é. E nesses momentos a gente sente aquela paz indescritível, aquela alegria que vem do coração, liberdade, amor, livre. E quando a gente tem essa atitude de querer agradar o outro e não olhar pra gente, de dizer sim, mas de fato a gente queria dizer não, a gente sente isso. A gente não sente isso. Ou seja, a gente não está sendo a gente se sente preso, a gente se sente às vezes irritado, um incômodo, né? Então, eu quero te pedir para você fazer esse exercício. Escreva, ou só pense, 3 situações na sua vida em que você sentiu essa alegria plena, essa liberdade, esse amor. E eu tenho certeza que nesses 3 exemplos, você não vai escrever o momento que você disse sim querendo dizer não. Tenho certeza disso. E quando a gente entra nesse lugar, a gente entra num lugar de autoabuso, num espaço de autoabuso, né? Num espaço que a gente vai estar se desamando, se desrespeitando, se desonrando. E acaba que a gente vai atrair energias, pessoas, situações abusivas. Situações que vão nos desonrar, que vão nos desrespeitar. Quando isso é um padrão na nossa vida, quando essa atitude é um looping, sabe? Acaba que a gente cria uma realidade abusiva ao nosso redor. Que a gente vai estar nessa frequência. Então, o seu compromisso é com o outro ou o seu compromisso é com você? Quando a gente coloca o outro em primeiro lugar, quando o nosso compromisso vira o outro, a gente fica na mão do outro. A gente fica na mão do outro para ver como que o outro vai enxergar a gente, se o outro vai valorizar a gente ou não. Porque a gente já não está nos valorizando, então a gente vai precisar da valorização do outro. A gente vai ficar sempre aquela pessoa que dá, querendo algo em troca, e na maioria das vezes a gente não vai receber, porque a gente vai atrair pessoas que querem que a gente age dessa forma.
situações e pessoas abusivas. E quando a gente coloca o outro em primeiro lugar, quando a gente cria esse compromisso com o outro e esquece da gente, a gente perde tanto tempo não sendo quem a gente é, tanto tempo querendo agradar o outro, querendo a valorização do outro, que acaba que a nossa felicidade vai ficando distante da gente. Como ser feliz, como ser livre, estando distante da gente mesmo, precisando sempre do outro. Quando a gente se ama, quando a gente se respeita, quando a gente se honra, aí sim a gente atrai pessoas que vão nos honrar, que vão nos amar, que vão ser dignos com a gente, energias que vão ser uma contribuição, situações que serão uma contribuição. E você vai ficar pertinho de você, coladinho com você, de conchinha com você. Aí você vai expandir a cada respirar, a cada passo. Porque quando a gente está longe da gente, não tem como a gente se expandir. Não tem como a gente evoluir. Porque a gente sempre vai estar perdendo tempo vivendo uma mentira. Então vamos parar de perder esse tempo. Vamos parar de querer provar para o outro o que a gente é ou deixa de ser. Vamos parar com essa palhaçada de precisar do outro. Quem você realmente é. Então eu te faço o convite agora para você ser o seu compromisso, para você ter compromisso com você em primeiro lugar, para você fazer o que você quer e o que não quer fazer. Ou melhor, para você fazer o que quer e não fazer o que não quer fazer. Ser você. O quão leve a sua vida estaria agora com você sendo você, com você se respeitando. E quando a gente tem essa atitude, será mesmo que a gente está sendo uma contribuição para o outro? Porque a gente vai estar passando essas informações para o outro, informações de falta de respeito, de falta de amor próprio. Então, quando a gente fala um sim querendo dizer não, se o outro tem um pouco de lucidez, ele vai perceber que aquilo ali não é uma contribuição. Nem para ele e nem para a pessoa que está fazendo isso. Então, o que se requer para você ser realmente quem você é? Joga fora toda essa mentira que te contaram sobre o que é uma pessoa boa, uma pessoa útil, todas as mentiras que te contaram sobre você, para você. Joga fora essa necessidade de querer provar para o outro e para você, de perder tempo com isso. O que se requer para isso? Que contribuição de fato você pode ser para o outro e para você, com você sendo você, fazendo o que quer, a hora que quer e não fazendo o que não quer. Você não precisa provar nada para ninguém. E você pode sim se colocar em primeiro lugar, ter um compromisso com você em primeiro lugar e ser uma contribuição. O que se requer para a gente reconhecer a nossa verdade e sair dessas ilusões? Bom, essa era a mensagem que eu tinha para passar hoje. Muita gratidão e até a próxima!